Né? Que bênção a gente poder estar juntos, né? Mais uma manhã, finalzinho do nosso final de semana. Glória a Deus, feliz da vida. E eu até estava pensando aqui, depois se os irmãos puderem trazer uma água para mim, que a garganta deu um pigarrozinho. Estava pensando agora de manhã, como que foi interessante, e nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Todas as coisas que o Senhor faz têm as suas pecinhas, né? Se a gente pudesse falar um jogo de xadrez, tem as suas pecinhas nesse tabuleiro. Tudo que ele faz não é por acaso. Irmãs, vocês já pensaram que fantástico o fato desse congresso ser no início do ano? Já pensaram nisso? Já? Que fantástico ele ser no início do ano. Porque a gente vai ter um ano assim, inteiro para você ruminar, né, tudo que aconteceu aqui e aplicar na nossa vida durante o ano. Isso é muita bênção, porque a gente está saindo daqui tão cheio, né? Tão cheio com tudo que a gente está vendo, com todo esse louvor, com esse momento separado. É um momento separado, que a gente larga todas as nossas coisas, todas aquelas atividades, né, diárias, e que nos consome tanto tempo, e a gente está aqui o tempo todo para poder estar conectado nessa atmosfera de anjos sobre esse lugar, e do Espírito Santo, e de Deus falando, e de Deus fazendo, e dos nossos corações se enchendo, e o nosso espírito se alegrando, e a nossa alma cantando ao Senhor, e transformando a nossa vida. Então a gente vai ter todo um ano a partir de agora para poder aplicar tudo aquilo que a gente está vendo aqui, não é? Tudo aquilo que a gente está vendo, tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo aquilo que Deus está ministrando no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor está gerando em nós, muito obrigada, tudo aquilo que o Senhor está gerando em nós. Logo no início do ano, logo no primeiro mês do ano, não é? E eu não quero deixar, antes da gente começar a nossa ministração, de falar de duas coisas. Até se o Eglô estiver aí, eu esqueci de falar que eu queria falar do YouTube de novo e do Instagram. Se estiver pronto para deixar para os meninos aqui. Eu não queria deixar de nossa última ministração aqui reforçar duas coisas no coração de vocês, né? A primeira coisa, meu YouTube, meu canal no YouTube. Falei ontem, não foi? Quantos já se inscreveram lá, hein? Deixa eu ver. Olha que bonitinho. Muito obrigada, muito obrigada. Mulheres fazendo a diferença. Mulheres fazendo a diferença. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, olha, o nome do canal está bem em cima aí. O que está escrito? Profa Carla com K Damasceno. Tá? Profa Carla Damasceno. Sou eu. É eu mesmo lá. Cara de pau. Mas olha, na verdade, é para poder abençoar. É para poder abençoar. Como falou muito bem a pastora no primeiro dia, que a gente não deve ser apenas consumista, mas a gente deve ser alimentadora. Eu vou levar isso para esse ano inteiro. Eu vou levar isso comigo para esse ano inteiro. Alimentadora. Esse canal existe com essa finalidade, de alimentar. Alimentar as pessoas de boa palavra, de coisas da palavra de Deus, que você nem sabe que tem, né? Aí, poxa vida, eu estudei tantos anos lá o hebraico, para quê? Para ficar para mim? Não, hebraico é a língua de Jesus, gente. Hebraico é a língua de Jesus. Tem tantas palavras lá nesse canal que a gente restaura o real e verdadeiro significado e que faz a diferença na nossa vida. Por exemplo, tem uma palavra lá que eu trago ali no canal, duas palavras que têm feito muito sucesso, assim, as pessoas têm trago um novo entendimento. São duas. A palavra pai, essa você entra lá para ver. É assim, muito revelador. Principalmente homens que estão aqui também, entrem lá e vá lá. Significado hebraico da palavra Abba, pai. Você vai entender muita coisa que você não entendeu ainda. Uma outra coisa é o significado da palavra mekalel, que é a palavra xingar. Xingar. E hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, né? Nosso tema hoje é o poder da palavra, aquilo que sai da nossa boca. Mekalel é a palavra xingar em hebraico, ok? E às vezes a gente, mesmo inconscientemente, mesmo de forma sem estar assim ciente exatamente do que a gente está fazendo,
a gente está levando maldição para a vida de pessoas que nós amamos. Às vezes, inconscientemente, estamos levando maldição para a vida de pessoas que nós amamos. Em Israel, não existe xingamento. Não existe. O hebraico não existe forma de se xingar alguém. Não existe. E a própria palavra xingar, ela existe. Mas sabe, alguém tem ideia o que é que significa xingar? Alguém tem ideia do que significa xingar? Primeiro momento, quando você xinga uma pessoa, você já está colocando essa pessoa numa posição de humilhação, né? Já pensaram nisso? Você já está colocando essa pessoa numa posição de humilhação. O xingar é diferente do repreender. Totalmente diferente. Você já está colocando a pessoa numa posição de humilhação quando você xinga alguém. Tá? Mas, alguém pode arriscar aí o que significaria xingar? Não, ninguém. Gente, quantas mulheres nós temos aqui? Umas 1000? Xingar significa, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, retirar a essência de Deus daquela pessoa. Eu nem vou repetir de novo. Quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas que nós mais amamos? Porque a intimidade, né? As pessoas que nós mais amamos, nós temos muita intimidade com elas. A gente fala sem perceber. A gente está falando, releva, depois a gente já está se abraçando, se amando de novo. Retirar a essência de Deus daquela pessoa. Então, eu tenho certeza, quantos sabiam disso? Quantos ficaram surpresos? Pois é. Esse canal existe para isso. Existe para isso. É gratuito, é 0800, paga nada. Só entra lá, clica, se inscreve, clica no sininho, porque toda vez que tem vídeo novo vai para você. E você vai saber tantas palavras do significado real, trazendo à tona, trazendo para a realidade da nossa vida, as aplicações práticas do significado real de palavras que a gente jamais imaginava e que pode mudar a minha história, a história de vocês, a história da nossa família, a história dos nossos filhos, o nosso comportamento na igreja. Tudo pode ser mudado, às vezes, através do entendimento de uma única palavra. De uma única palavra. E o mundo está nos engolindo, né, gente? O mundo está querendo nos engolir. Querendo fazer com que a gente se conforme com o pensamento dele. Querendo fazer com que a gente se conforme com o pensamento dele. Uma vez eu fui no Congresso de Mulheres, há 2 meses atrás, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma bancada entre nós palestrantes. Tinha momentos que fazia uma bancada e que a gente respondia perguntas dos congressistas. E uma das perguntas foi assim, era a respeito da vida sexual das pessoas. Era um congresso cristão, evangélico. E aí uma pergunta fala assim, olha a pergunta, se na verdade eu posso fazer com o meu corpo o que eu quero, porque o meu corpo, minhas regras. Na verdade, eu posso fazer, a questão era, na verdade eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, porque meu corpo, minhas regras. Então eu posso fazer o que eu decido. E aí quando a palavra foi passada a mim, eu falei, de onde você ouviu isso? De onde você ouviu isso, que seu corpo é suas regras? Vocês sabem de onde, né? Não sabem? Você sabe de onde vem isso. Isso vem do inferno. Isso vem do inferno, que a palavra de Deus fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Foi essa a resposta que eu dei para ela. Eu falei, olha, você ouviu isso não da palavra de Deus. Você ouviu isso de uma rede nacional de televisão que quer inculcar isso na tua cabeça. E você está trazendo isso aqui agora como uma verdade, invertendo a verdade de Deus para a sua vida. Por isso você está infeliz, querida. Então aqui no canal, volta lá no meu canal. Aí no canal a gente fala sobre muitas verdades sobre essas. É bem curtinho, tá, gente? São só 5 minutos cada vídeo. Os vídeos que têm mais tempo têm 10 minutos. Então é curto, é prático, é para você ver rapidinho, aprender e, por favor, compartilhem.
Por favor, compartilhe. Nós, igrejas, temos força para fazer esses canais que são dedicados a levar a palavra pura de Deus a crescer no Brasil. Porque eles levam, o mundo lá fora, leva canais que só falam besteira, bobagem, a crescer. Porque que nós, na nossa força, não podemos levar esses canais que falam da palavra de Deus, que traz uma verdade, que muda as vidas das pessoas, crescer. E colocar em destaque esses canais. Me ajudem nessa batalha. Nós já vencemos ela. E depois tem o Instagram. Coloca lá para nós. O Instagram tem um outro nome, que é Manhã de Esperança. Tudo junto, tá? Não é separado, não. É tudo junto. Manhã de Esperança. Nem coloca essa cedilha. Manhã de Esperança. São vídeos apenas de 1 minutinho. É só 1 minutinho. Esse é bem, assim, rápido, né? Fast. Ele é 1 minuto. É um fast food. É comida rápida. É comida rápida para você. E eu sei que tem abençoado muitas pessoas, porque as pessoas mandam mensagem para mim. Carla, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei mais ficar pela manhã sem estar com você naquele devocional. De 1 minuto só. É um devocional. Que a gente lê a palavra de Deus, comentamos sobre ela e alimenta, gente. A palavra de Deus nos alimenta. É a única coisa capaz de nos alimentar. É a palavra de Deus. Nada mais. Nada mais. Nem aquela nata gostosa com pão que eu comi agora de manhã, que vocês têm aqui uma nata que é maravilhosa. A gente não tem isso lá em Minas Gerais. Aí eu me esbaldo. Mas nem ela, né? Tem a capacidade de nos alimentar conforme a palavra de Deus. E nós precisamos dela todos os dias. Nós precisamos, a nossa vida, ela está ligada em Deus. A gente precisa ser alimentado pela palavra de Deus todos os dias. Tem gente morrendo, porque não lê a palavra de Deus diariamente. Tem gente morrendo. Então, nem que seja um pouquinho ali, vem comigo. Ainda tem até um cafezinho lá que eu coo às vezes quando está na Itália é um cappuccino lá, não importa, mas tem até um cafezinho para você sentir que você está tomando café numa manhã com Deus e compartilhando a palavra de Deus. Então, entra lá também. Quem foi lá no Manhã de Esperança? Eu sei que tem pessoas que já foram, obrigada. Deus abençoe vocês. Mas não se esqueça de se inscrever. Que é importante. Os números cristãos, os números dos evangélicos, eles precisam se destacar. Nós precisamos nos destacar e sermos diferentes e falar, olha, aquilo que é nosso, nós apoiamos. Aquilo que é nosso, nós apoiamos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero comentar com vocês algo muito interessante, que eu sei que vocês já sabem. Mas eu preciso complementar isso. Temos um projeto maravilhoso, que eu falei ontem, e depois que eu falei, veio um tanto de pessoas conversar comigo, com o pastor Roberto também, com a pastora Rose também, que é a Caravana Israel só para mulheres, filhas de Jerusalém. Filhas de Jerusalém. Eu tenho uma notícia para vocês. Ontem à tarde, depois do almoço, conversando com a pastora Rose, conversando com o pastor Roberto, e a gente comentando da quantidade de interesses, né, das pessoas, é limitado. A gente vai ter, no máximo, entre 30 e 40 lugares. A gente não pode fazer mais do que um ônibus. Mas a boa notícia é, você pode fazer hoje, um cadastro de interesse. Não quer dizer que você está se inscrevendo. A inscrição é mais lá na frente, quando a gente tiver roteiro, valores e tudo. Mas, pelo menos, deixe lá na secretaria. Eles já criaram ali um sistema interessante. Os meninos são rápidos, né? Isso que é bom ser novo, né, gente? Os meninos são rápidos, assim, no gatilho, né? Criaram um sistema legal que você vai lá na secretaria e você faz um pré-cadastro de interesse. Fala, olha, eu vou nessa caravana. Vou dar meu nome, vou dar meu telefone e a igreja de onde eu sou. Porque assim que a gente já tiver com tudo certinho, nós vamos ligar para você e você vai estar com a gente lá em Israel. Você pode dar glória a Deus? Você consegue se ver lá em Israel? Olha, eu vejo todas vocês lá. Eu vejo todos vocês lá. E eu vou ensinar vocês a falar por fé hoje. É agora. Fala assim, eu vou. Eu estarei. Meus pés pisarão nos lugares onde meu Jesus esteve.
Se veja lá. Se veja lá. Fale por fé. Fale por fé. E haja também. Vamos lá. Continuando aqui, então, aprendendo o poder da palavra. Fala comigo. Hoje eu vou aprender o poder da palavra. Pega uma chave na sua mão. Uma chavinha. Pode ser uma chave pequenininha. A chave é sua, o tamanho é seu, você... Uma chave imaginária, tá? Desculpa! Eu faço muito isso lá em Israel com o grupo, com os nossos grupos. É uma chave imaginária. Como ela é imaginária, a chave é sua, tem o tamanho que você quer, a cor que você quer, o desenho, o design. Vocês estão vendo a sua chave? Eu estou vendo a minha. A minha é rosinha, tá? É rosinha, toda delicadinha, com bordadinho, com rendinha, minha chave. Ok? É uma chave. Pronto com a sua chave aí? Essa chave tem o poder de girar algo dentro da sua mente. Então, nós vamos colocar essa chave aqui, agora, na sua mente, e você vai fazer assim, ó, girar. Girou? Nós vamos mudar agora algo dentro da nossa mente. Agora, a partir dessa palavra, vai mudar algo dentro da sua mente, que o seu ano vai ser um ano assim de sucesso. De sucesso. Você vai chegar assim, no final desse ano, tão cheia das coisas que vão acontecer na sua vida, tão poderosamente, a manifestação da glória de Deus vai ser tão visível que até os seus vizinhos vão falar: o que aconteceu? Eu quero isso para mim. Todo mundo. Eu quero dizer para vocês, Deus nos criou para o sucesso, meus irmãos. Deus criou a gente para o sucesso. Deus nos criou para o sucesso. Ele não nos criou para fracassar. De jeito nenhum. Ele não nos criou para que a gente vivesse a nossa vida chorando, em tristezas, em lamúrias, em angústias, em depressões, em lutas, em dificuldades, apesar que tribulações é outra coisa diferente disso. Ok? Ele nos criou para que nós tenhamos uma carreira nessa vida, onde você mora, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para que você tenha uma carreira de sucesso. Ele nos criou imagem e semelhança dele. Ele não nos criou imagem e semelhança de um macaco. Tem que ter muito mais fé. Pensa no que eu vou falar para vocês. Tem que ter muito mais fé que eu venho de um macaco evoluído do que para crer que eu venho de um Adão caído. Tem que ter muita fé, né, gente? Para acreditar na evolução de um macaco e chegou em nós hoje. Por que os pobres coitadinhos dos chimpanzés, dos orangotangos, dos gorilas não conseguiram alcançar, então, o nosso patamar? Porque Deus nos criou. E se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, e o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que dentro da mão dEle, da palma de uma mão, Ele segura todas as águas e todos os oceanos. Ele tem na palma da mão dEle. E Ele nos criou como imagem e semelhança dEle. O que é que tem dentro de nós? Vou contar para vocês o que tem dentro de nós. Um cientista americano fez uma descoberta no nosso DNA que eu achei incrível. Eu achei incrível. Eu estava estudando inglês, né, na época, tem uns 10 anos mais ou menos. Estava estudando inglês. Quando eu me deparei com a entrevista desse cientista, eu estava, na verdade, a gente tem que fazer do jeito que dá, né? A gente tem que fazer as coisas do jeito que dá. Estava falando ontem sobre nós, mulheres imperativas, que abraçar o mundo, nosso braço se estica como um homem elástico e aquela coisa toda. Então está eu lá, na cozinha, lavando as panelas, lavando a vasilha, com o celular na frente, estudando inglês. É a hora que eu tenho. Tem que lavar a vasilha, tem que arrumar as coisas, mas também tem que estudar. De 12h às 6h, me perdoe, não dou conta. Não é o tempo que sobraria, seria de 12h às 6h. Então, estou lá na pia, coloquei lá o celular na frente e vamos estudar agora. É a hora que tem. E aí, eu lá lavando, de repente, esse homem começa a falar. E como eu estava ainda estudando inglês, nem tudo eu sabia,
Quando ele chegou no momento, eu peguei e voltei. Parei o que eu estava fazendo, voltei o vídeo e falei, eu não escutei isso. O meu inglês não está bom para eu ter escutado isso que eu escutei aqui. Peguei e voltei a fita, escutei de novo, continuei lavando. Quando eu vi que de verdade eu entendi o que eu entendi, um prato caiu da minha mão e quebrou. Então eu fiquei estática. Eu falei, eu não escutei isso. Voltei de novo, parei tudo de novo, voltei a fita de novo. Falei, glória a Deus. Nosso Senhor é lindo demais. Você pode dar glória a Deus? Nosso Deus é muito lindo. Meu Senhor é lindo demais. Esse cientista nem crente nem cristão está falando uma coisa fantástica aqui. Ele sabe o que ele descobriu? Ele descobriu no nosso DNA. Não importa se a gente é brasileiro, se a gente é coreano, se a gente é chinês, se a pessoa é índia, se é alta, magra, branca, negra, vermelho, amarelo, não importa. Ele descobriu no DNA do ser humano um código. Um código. Um código numérico. Um código numérico. Que é o seguinte, 10565, 10565, 10565, 10565, e vai se repetindo infinitamente esse código numérico dentro do nosso DNA. Foi na hora que eu escutei isso que o prato caiu. Eu falei, Deus é tremendo demais. O Senhor é tremendo demais, porque esse código, para quem sabe hebraico, era fácil entender o que era. Porque a língua de Jesus, hebraica, né, foi a língua que a Bíblia foi escrita, ela é totalmente numérica. Ela é totalmente numérica. Elas são as letras, cada letra é um número. Não sei se vocês sabem disso. Em hebraico não tem números em algarismos romanos ou algarismos arábicos, como a gente usa. Cada letra é um número. Sabe o que significa 10565? Em hebraico é Yud, Rei, Vav, Rei. O tetragrama do nome de Deus. Você pode dar glória a Deus. Porque no seu DNA tem a assinatura de Deus. No nosso DNA tem a assinatura daquele que nos criou. Aleluia! Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Você é imagem e semelhança de Deus aí no teu sangue. Na sua cadeia de DNA tem a assinatura do seu pai falando, ele me pertence, ela é minha, eu a fiz conforme o meu modelo, conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, para que ela crie, para que ela gire, para que ela tenha a vida de sucesso que eu planejei para ela no planeta Terra. É isso. Eu fiquei assim extasiada. Foi pentecostal aquele momento. Tenho que dizer para vocês. E aí, meninos, eu falei ontem, né? Que Deus pôde descansar no 7º dia. Por quê? Porque Ele creu na palavra que Ele mesmo falou. Isso no nosso DNA tem a assinatura do nosso Deus. E Ele nos ensina a falar, a usar essa toda... eu tive com uma médica uma vez, ela falou que a parte mais complexa da anatomia humana é a caixa vocálica. É todo esse sistema para que a gente possa expressar ações, emoções e tudo mais, e falar e comunicação dentro do nosso corpo humano. A parte mais complexa, linda, maravilhosa, é isso aqui que nós temos. Pensa nisso. E aí, se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, e Ele fala para criar todas as coisas, então nós vamos fazer o quê? Aquele que crê, descansa. Nós vamos seguir o que Ele diz. Nós vamos imitar o que Ele faz. Olha que coisa linda, mas eu vou contar uma coisa para vocês. A palavra que sai da nossa boca, ela pode construir, ou ela pode construir ou destruir. A palavra que sai da nossa boca, ela pode construir ou ela pode destruir. Eu quero ler com vocês agora. Vamos ler lá em Gênesis 1. Em Gênesis 1. Desculpa, Gênesis 4. Gênesis 4, livro de Gênesis, capítulo 4. Depois, se alguém puder trazer mais um pouquinho de água para mim, por favor. Gênesis 4, já no versículo 1. Pronto aí? Vamos lá. Vamos lá. Gênesis 4,
No versículo 1 diz o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua... Isso. E ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E depois ela deu à luz a mais um outro bebê, né? E nasceu então um irmão de Caim chamado Abel. E Abel, ele foi pastor de ovelhas. E Caim, ele foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse então a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E aí falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando os dois no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel. E o que aconteceu? Obrigado por vocês terem olhado para mim. Matou ele. Matou o Abel. Tem uma história aqui, por trás dessa história, que eu tenho absoluta certeza que você não conhece. Chamada o poder da palavra. Chamado o poder da palavra. Os nomes em hebraico, eles estão lá, não é à toa. Por exemplo, quando Raquel tem o filho dela, chamado depois Benjamim, quando ele nasce, ele provoca a morte dessa mãe. Lembram disso? Não é? E aí ela pega, coloca o nome nesse menino de quê? Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Imediatamente o pai vendo isso, mesmo entre dores com a morte da mulher, a mulher da vida dele era Raquel. Ele tinha outras, né? Das quais adivinham as 12 tribos de Israel, mas a mulher do coração dele, a mulher da vida dele era Raquel. E essa mulher que ele amava tanto deu a ele um único filho. E esse único filho, ela põe ainda o nome de filho da minha dor. E imediatamente, mesmo no meio a dores, meio no meio a tristeza, meio no meio ao luto, ele imediatamente entende e fala: não, nós vamos trocar o nome desse menino para Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. Porque você já imaginou o que seria a vida terrível desse menino, crescendo, sabendo que ele foi responsável pela morte da mãe dele. Porque toda vez que o chamassem a ele, iam lembrar a esse menino que ele foi responsável pela morte da mãe dele. Como seria a vida de Benjamim se ele tivesse levado esse nome para a vida dele? Trágica. Assim como foi a de Caim. Quando Eva tem Caim, Eva era a primeira mulher da terra, né? Criação esplêndida de Deus. E ela estava um pouco com depressão, né, gente? Eu acho que é o primeiro momento que a gente vê uma mulher com depressão na história. A primeira mulher que abriu espaço para depressão na história. Como que eu sei que ela está com depressão? Fácil, ora. Estava lá, vida eterna. Não ia ficar velhinha, não ia ficar enrugadinha, não ia ter dente caindo, né? Ia ter filhos sem dores, e etc, etc, etc. Estava lá na fonte da juventude, não é verdade? Falando com Deus, face a face, todo dia, viração do dia, plenitude nessa mulher. De repente ela é expulsa, entende o que é pecado, é expulsa e está ali agora sujeita a tantas coisas advindas do pecado. Ela estava em depressão, obviamente. E eu entendo que ela mais ainda que ela está em depressão, e você vai ver isso comigo. Por quê? Quando ela tem o primeiro filho, você vai concordar comigo que ela estava em depressão. Porque quando a gente tem um primeiro filho, primeiro, ou segundo, ou terceiro, seja até o 10º filho que uma pessoa tem, o que é que você pensa? O melhor para esse filho, não é verdade?
Tá lá minha filha, me mandou ontem, gente. Queria até botar a foto para vocês verem, esqueci. Minha filha me mandou ontem uma surpresa. Tirou foto ela, o esposo dela e o meu netinho, né, o Davi Lucas. E ela está grávida, né, vai ganhar bebê daqui a 15 dias. E mandou uma foto. E falou para mim, mãe, o que tem de diferente nessa foto? Ó, na hora que eu olhei, eu chorei, né? Chorei demais. Eu tenho uma filha nota 1000 demais, essa menina. Eu chorei assim de rios, né? Sabe o que era a foto? Ela estava com o vestido que eu usei quando estava grávida dela. Oh, pensa, né? Que coisa mais fofa, que coisa mais linda. Né? Ela fez aquelas fotos de álbum com esse vestido, né? Aí pensa na alegria da mãe e vó aqui, né? Fiquei toda derretida, né? Coisa mais linda. Então, é o segundo filho. Ela está fazendo o álbum igual fez do primeiro filho. É o segundo, não importa se é terceiro, ela disse que quer ter 4. Ela quer ter 4. Então, esse é só o segundo. Ela falou que ela está no processo de criação. Está acelerada ela, né? Está acelerada. Está com muita fé também, né? 4 filhos. Bom, vamos lá. Então, não importa, o segundo filho, ela já pensou no nome, o quartinho está pronto, aquela coisa toda linda, toda delicada. Então, quando o nosso filho vai nascer, a gente está preparando tudo para esse filho. E uma das coisas mais importantes é o nome. O nome do meu primeiro netinho é Davi, significa o amado. Essa que vem agora chama-se Ana, Hannah em hebraico, quer dizer agraciada, cheia de graça. Então, o nome, ele tem, né, algo assim de potente na nossa vida, porque é uma palavra liberada. Palavras liberadas geram uma realidade no mundo físico, gente. Então, a gente sabe que a Eva estava altamente em depressão quando ela escolhe o nome do primeiro filho. Qual é o nome do primeiro filho? Vocês tomaram café hoje, não? Qual é o nome do primeiro filho? Isso. Caim. Sabe o que significa Caim? Alguém sabe o significado do nome de Caim? Não, né? Vou contar. Segura o queixo para não cair. Significa canto fúnebre. Canto fúnebre é o nome de Caim. Olha isso. Quem, em sã consciência, qual de nós, mulheres aqui presentes, pais também, homens aqui presentes, que em sã consciência colocaria no filho o nome de canto fúnebre? E aí ele tem um outro significado também, não para por aí. Caim também significa lança de morte. Ela estava ou não estava com depressão? Concorda comigo? Claro que estava. Só que quando nasce o segundo filho da Eva, eu acredito que pela história, essa depressão já está começando a sair. E ela, então, escolhe um outro nome para o segundo filho, que se chama Abel. Abel. Qual é o significado de Abel? Alguém sabe? Vamos lá? É importante. É muito interessante a gente saber o significado dos nomes dos personagens bíblicos, porque os nomes nos contam uma história por trás da história. É muito interessante isso. A gente consegue construir muito melhor todo em 3D o ambiente que está acontecendo naquela história. Abel significa filho. Abel significa filho. Agora vamos imaginar aqui essas duas crianças, ok? Nossa chavinha está mudando aí. Vamos imaginar as duas crianças crescendo. Vamos imaginar as duas crianças crescendo. Um se chama canto fúnebre. O outro se chama... O outro se chama... Mais uma vez. Um se chama... O outro se chama filho. Aí pensa aqui eu, a Eva. Chego para o canto fúnebre e grito para ele: canto fúnebre! Vai lá na fonte buscar água para a mãe. Aí vai o menino buscar. Aí eu viro para o outro: filho, vai lá levar comida para o teu pai na roça. Aí vai ele. Aí eu grito para o canto fúnebre, já trouxe a água da mãe. E grito para o filho: filho, já levou a comida para o pai. E eles vão crescendo assim. O canto fúnebre vai crescendo entendendo o quê? O que ele vai entendendo? O tempo todo, a vida toda, sendo lançada sobre ele uma palavra
de que ele é lança de morte, de que ele é canto fúnebre, e ainda por cima que nem filho ele é, porque filho é o outro que é chamado de filho. Como que Caim cresce? Vocês já pensaram? Vocês já se colocaram no lugar de Caim aqui? Como que esse menino cresce? Cheio de revoltas, cheio de mágoas, cheio de tristeza, cheio de depressão, cheio de sentimento de rejeição, cheio de sentimento de que ele é a última pessoa da face do planeta, cheio de pensamentos ruins sobre a mente dele, porque a mente, gente, é o maior campo de batalha do ser humano, chama-se mente. Às vezes nós perdemos para nós mesmos, muitas vezes nós perdemos para nós mesmos. Quantas vezes eu, Carla, já falei, vou começar a minha dieta na segunda-feira, e na segunda-feira me oferecem uma torta maravilhosa. E aí, dentro da minha mente, eu fico, não, mas eu falei que eu ia começar. Não, mas essa torta é só hoje que eu posso comer. Não, mas eu prometi para mim mesmo que eu ia começar, mas essa torta está tão gostosa. Meu Deus, eu preciso comer essa torta. Traz para mim. Acabou. Perdi a batalha na minha mente. Perdi a batalha na minha mente. Dessa vez, eu confesso para vocês, consegui ficar 20 dias sem açúcar. Comecei a comer o açúcar depois que eu cheguei aqui. Mas hoje eu vou embora, amanhã eu já não tenho açúcar de novo. Nós perdemos a batalha na nossa mente. Pensa a confusão na mente desse filho. Pensa esse menino crescendo a vida inteira entendendo que o outro é filho, mas que ele é rejeitado. Ele é canto fúnebre. Ele nasceu para matar. Ele nasceu para ter uma vida de tristeza. Ele não nasceu para o sucesso. Aí chega um momento na vida desses meninos em que Abel, já Abel, ele cresce super-herói, né? Vamos lá. Abel cresce super-herói. Super-herói. Sou filho. Eu nasci para o sucesso. Nasci para vencer. Minha mãe me chama, minha mãe me reconhece como filho. Meu pai me reconhece como filho. Mesmo que eu ainda nem seja primogênito, mas eu sou filho. Entende? Eu nasci para ser filho, eu nasci para crescer, eu nasci para ter sucesso, eu nasci para isso. E isso vai sendo embutido na cabeça desse menino. E até que, de verdade, foi tão bem construído na cabeça de Abel, que ele nasceu para o sucesso, que ele é bem sucedido, que ele é uma pessoa diferenciada, especial, de tanto ser declarado sobre a vida dele, a especialidade dele, que na hora de entregar a oferta para Deus, vem os dois, e o Caim, ele entrega qualquer coisa, porque ele era qualquer coisa. Entende? Ele se sentia como qualquer coisa. Tanto que Deus depois vem falar com ele, olha Caim, se você fizer bem, tudo vai ser bem para você. Deus ainda dá uma chance para ele. Você também é amado. Se você fizer bem, olha, tudo vai te dar bem para você. Mas se você der lugar à maldade no seu coração, tudo vai mal para você. Deus ainda dá uma chance, ainda tenta consertar a história. Olha no coração daquele menino e vê aquele coração totalmente se sentindo a pior pessoa do mundo. Porque nem para levar a oferta para o Senhor, ele leva melhor, porque ele não era o melhor. Como que uma pessoa que não sabe o que é ser o melhor, vai entregar o melhor? Como? E aí entra uma coisa, gente, na nossa história que é muito importante a gente entender. As pessoas só dão o que elas têm. Guardem isso para a vida de vocês. Isso nos ajuda muito a entender o outro. As pessoas só dão o que elas têm. Aquela pessoa que recebeu amor, ela vai dar amor. Aquela pessoa que na infância foi muito abraçada, foi muito beijada, foi muito acariciada, ela vai fazer isso na fase adulta dela. Aquela pessoa que agiram com generosidade com ela, ela também vai agir com generosidade com os demais. Aquela pessoa que recebeu compaixão, ela vai dar compaixão. Nós só damos o que nós temos e nós só temos quando nós recebemos. Entenda isso. E às vezes a gente, que é mulher, a gente é muito reclamadeira, né? A gente fala muito, tem uma língua, né? Aqui na boca, até atropela a gente mesmo quando fala, né? E os homens sabem que tem homem rindo, olha bem. Vocês gostam, né? Olha bem. Então, a gente às vezes reclama muito, às vezes, de maridos. Ah, meu marido não é tão carinhoso. Ah, meu marido não é tão amoroso.
Entenda ele. Entenda ele. Às vezes ele não recebeu. Às vezes ele não recebeu. Entende? A gente precisa entender. A gente não pode querer que o outro seja como a gente, ou seja como a gente quer que ele seja, senão frustramos o outro e frustramos a nós. Frustramos o outro e frustramos a nós. Precisamos entender isso. Das amizades. Nossa, mas a minha amiga, eu sempre ligo para ela, eu estou sempre procurando ela, eu estou sempre recebendo ela bem em casa, eu estou sempre fazendo um bolo gostoso quando ela vem, mas ela não me liga, mas quando eu vou para lá, ela me serve só um cafezinho, esquece de me receber melhor. Mas, querido, se põe no lugar dela, talvez não é o que ela recebeu, ela está te recebendo com o melhor que ela pode, porque é o melhor que ela entendeu, é o melhor que ela recebeu, é o melhor que ela vai dar. Isso ajudava tanto em resolver relacionamentos, quando a gente entende que o outro só dá o que ele recebeu. Então Caim, ele vai dar para Deus o quê? Ele nem vai dar, porque chega o Abel, e olha o que a Bíblia fala, o Abel deu da primícia, do melhor. Ele pegou o que era melhor. Ele nem se importou, para mim vai ficar o depois, mas para o Senhor eu vou dar o melhor. Por quê? Porque a vida toda ele recebeu o melhor. Aí chega Caim, naquela gota d'água, e vai e mata o irmão dele. Quem foi a culpada nessa história? Quem foi a culpada? Sim. Ela foi a culpada do primeiro assassinato da história da humanidade. Ela foi a culpada da primeira tragédia familiar. A primeira tragédia familiar da história da humanidade. Por quê? Porque ela não soube usar o poder da palavra. Ela não soube usar o poder da palavra. Ela foi responsável pela maior tragédia da história. Quantas vezes, e nós somos mulheres, somos mães, avós, esposas, quantas vezes nós não sabemos usar esse aparelho fantástico que Deus criou para que a gente seja um vetor abençoador de vidas, e nós usamos para mecalelo, para amaldiçoar, para xingar, para falar mal. Com aqueles que nós mais amamos. Com aquele que nós mais amamos. Quantas vezes, gente, faz uma experiência, vai no supermercado, onde tem um menino assim, até saindo pelo ladrão, né? No supermercado tem menino para tudo quanto é lado, né? Shopping center em sábado. Shopping center dia de sábado. Tá aquela renca de meninada, né? Você não consegue nem andar, que os meninos estão até te derrubando, e você querendo chegar, e os meninos não conseguem deixar você chegar. Veja bem, reparem, passem a olhar. A observação, ela vale muito para nós. Passem a olhar como as mães tratam esses filhos. Ou os pais. Chega para lá, menino. Agora não. Depois eu vejo, sempre deixando os filhos em segundo plano. Espera aí que a mãe está conversando agora. Depois você entra. Conversa de adulto, o menino não entra. E o menino está lá pelejando para poder a atenção da mãe ou a atenção do pai. E o pai ou está assistindo futebol, ou está vendo alguma outra coisa, ou está interessado ali no celular. Por que as crianças estão tão interessadas no celular hoje? Por quê? Por que as crianças estão tão interessadas? Não quer nem andar de bicicleta na rua mais. Na minha época, a meninada queria andar de bicicleta. Hoje está todo mundo interessado. A menina de 2 anos, se você não colocar o celular na frente dele, não come. Tem que estar lá o celularzinho do menininho de 1 ano e meio, 2 aninhos, para comer. Por quê? Porque a criança está entendendo que para o pai é mais importante o celular. Então, se o celular é tão importante assim, mais do que ele também quer chamar a atenção do pai com aquilo que o pai mais gosta. O pai gosta muito mais do celular do que eu. Então, eu também vou chamar a atenção dele gostando de um celular. Entende? A mãe não tem tempo, ela está respondendo aqui o WhatsApp. Né? A amiga chamou, a outra amiga chamou, não sei o quê, e não sei quem, e no Paraná. E o WhatsApp é aquela enxurrada, né, de gente mandando, né, grupo, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Você tem que responder para todos também.
não é? E aquilo toma a tua atenção e o filho está vendo, e para ele não tem tempo. Então ele entende que o mais importante para a mãe é aquele WhatsApp que está dentro daquele celular. Então ele também quer imitar a mãe. Entende? Tem olhem, observem nos shopping centers, nos parques, nos supermercados, o comportamento da mãe com os filhos, ou dos pais com os filhos. Não é um comportamento de fazer essa criança crescer, entendendo que ela é importante, entendendo que ela nasceu para o sucesso, entendendo que ela é coroa da criação de Deus, entendendo que ela é imagem e semelhança de Deus, entendendo que ela é a parte mais importante da vida desses pais. E aí nós temos uma geração com adolescentes, pré-adolescentes e jovens completamente dominados pelo mundo. E os pais tentando depois puxar para dentro e não consegue mais, já perdeu. E sem contar as palavras lançadas. Mulheres para maridos, maridos para suas esposas, esposas para os seus filhos, filhos para suas mães. Gente, só desconstrução. Só desconstrução. A gente tem que tomar muito cuidado. Um exemplo, um cantor, Elton John, que tem umas músicas, as antigas, né, muito bonitas. O cantor, na verdade, ele é nascido em Londres, muito antigo, todo mundo conhece, né? Ou pelo menos já ouviu falar, Elton John. E eu estava lendo a biografia desse homem e vendo que a vida dele, apesar dele ter sido meteórico, um homem de sucesso, um artista, pianista fabuloso, fazia melodias para músicas incríveis, de tão lindas e belas, e ele teve uma ascensão meteórica no planeta Terra inteiro. Esse homem foi o artista de pop rock que teve mais sucesso em toda a história, ele não perdeu nem para o chamado Michael Jackson. Ele foi assim, meteórico mesmo. Mas o mais milionário de todos, até hoje ele ainda se mantém como o mais milionário de todos. Mas tentou suicídio várias vezes, totalmente afundado em vícios de droga, vício de bebida, vício de sexo. Ele era altamente viciado nessas três coisas, tentou reabilitação por várias vezes, tentou suicídio por várias vezes. Mas vai lá, na infância dele. Um pai ausente, que não valorizava quem o filho era, totalmente. O menino era um gênio no piano. Um gênio. Ele, com 7 anos de idade, já estraçalhava um piano. E o pai nunca falou, parabéns, você vai ter um sucesso, você é vencedor, você nasceu para brilhar, eu valorizo quem você é. Nunca. E a mãe chegou para ele, teve a capacidade de chegar para ele um dia e falar, eu me arrependi de ter tido um filho como você. Resultado. Porque é uma mãe falar isso para um filho. E ela ainda fala isso para ele, ela repete isso para ele várias vezes, até quando ele já tinha sucesso no mundo e era multimilionário. Ela falava, eu me arrependi de ter um filho como você. Resultado desse homem. A vida dele era um esgoto a céu aberto. Para a gente ser muito assim, a gente ser generoso com ele. Um esgoto a céu aberto. Gente, a gente precisa ter muita atenção com as palavras que saem da nossa boca. É muito importante a gente ter atenção com as palavras que saem da nossa boca. Vamos ver uma coisa aqui interessante? Quero que vocês vejam. Nós vamos colocar na tela aqui para vocês. Peraí, antes de colocar na tela. Vou contar para vocês da experiência. A gente vai ver na tela essa experiência, isso é real. Isso é verdade. Isso é verdade. É real mesmo. E vocês vão ficar impressionados. Um cientista japonês chamado Dr. Masaru Emoto. Não é crente, não é cristão, é japonês, é cientista. Tem nada a ver com o evangelho ele, mas olha o que ele descobriu. Que coisa interessantíssima. Ele fez uma experiência com a água. Ele fez uma experiência, algumas experiências com a água. E aí ele pegava copos da mesma água e fazia experiências falando algumas palavras para essa água.
Depois que ele falava palavras para essa água, ele pegava uma porção dessa água, congelava, colocava, depois de congelada, no microscópio e começava a ver se essa água sofreu alguma mudança, reação na molécula da água em relação ao que ele falava de palavras para essa água. Vamos ver o resultado? Quer ver comigo? Vamos lá, coloca a primeira aqui do agradecimento. Olha lá. A água formava, depois de congelada, ela formava cristais. Tá? Toda água, quando você congela, ela vai formar cristais. Na parte de cima está escrito thank you. Está vendo aí? A primeira em cima, thank you. Tem várias imagens. Tem uma imagem escrito thank you. Thank you quer dizer obrigada. Quando ele falou para a água obrigada, e ele congelou, olha que cristal lindo formou. A água reagiu à palavra. Ela não só reagiu à palavra, mas aquela palavra gerou naquela água uma realidade física, um mundo físico. Depois está escrito lá, ó, do ladinho do thank you, está escrito wisdom. Está vendo? Do ladinho do thank you, quer dizer sabedoria. Ele colocou para aquela palavra, para aquela água, sabedoria. Estão vendo? É o segundo quadro de cima. Wisdom. Olha que cristal lindo. Depois do lado, está lá truth, que quer dizer verdade. O congelamento formou uma outra flor diferente. E olha como ela vai se formando diferente, né? Ela vai se reagindo de forma diferente. Nenhum cristal é igual ao outro. Truth quer dizer verdade. Ela criou um cristal cristalino. Olha, a palavra verdade. Cristalino o cristal. Transparente. E no formato de uma rosácea, né? Parece maravilhosa. Olha do lado, eternal. Eterno. Eterno. Sabia que em Israel Deus é chamado de Hashem, o Eterno? Olha lá o cristal do Eterno. Quando a palavra eterno foi falada para a água. Depois na linha do meio. Vamos para a linha do meio. Primeiro, angel, que quer dizer anjo. Olha lá, formou até uma coroinha. Olha isso, gente. Formou até uma coroinha o cristal. Depois, I love you. Eu te amo. Olha como brilha. Olha como brilha. O I love you. Eu te amo. O segundo, peace. Paz. Esse da paz eu achei tão bonito, porque ele é meio que amórfico até. Ele é lindo, esse da paz. Agora, não tem um do lado da paz? Não tem um aí que é meio borrão? Está vendo do lado da paz? Quem está vendo? Obrigado. Ele é meio borrão. Sabe o que foi falado para essa água? Seu tolo. Disforme, borrão, sem cristalinidade, sem transparência, sem brilho. A água reagiu ao que foi falado para ela. Embaixo, você me faz mal, you make me sick. Embaixo, de baixo, o terceiro de baixo para cima, de cima para baixo. Você me faz mal, de novo, olha lá, ó, sem forma, borrão, sem cor, sem brilho, sem nada. Aí, logo depois dele, evil, tá vendo? Evil quer dizer mal. Mais uma vez. Até oco por dentro. Mal. Depois, olha aqui. Isso, obrigada, mudaram, né? A água poluída, fotografaram uma água poluída antes de uma oração. Tá vendo? Borrada, suja, feia. E submeteram essa água a uma oração. Olha como ficou. A mesma água. Estão vendo do lado aí? A mesma água. Estão vendo a diferença? Ela toda um borrão, sujo, feio, era uma água poluída. Mas a mesma água poluída, submetida após uma oração, tiraram a fotografia, congelaram, tiraram a fotografia, ela se tornou
Como ela se tornou? Totalmente diferente. Virou um cristal lindo, maravilhoso, lindíssimo, após a oração. Vamos mudar para outra experiência dele. Muda lá, mais uma experiência para vocês verem. A água submetida a emoções. Thank you, love, amor. Parece até um anel, né? De brilhante. Amor. Depois, obrigada, mais uma vez. E a suja, muda para mim, que eu não estou conseguindo ler. Eu odeio você. Eu odeio você. A mesma palavra que a mãe do Elton John falou para ele. Eu odeio você. Como está essa água? Como está o cristal? Disforme, sem brilho, sem formar aquele cristal maravilhoso, fosco, sem nada. Muda mais um, por favor. Vamos para o próximo. Ok. Mais uma vez, olha lá. Agora a água sendo reagida à música. Reagindo à música. O primeiro, Sinfonia de Mozart. Olha que cristal lindo. Uma música antiga do John Lennon, Imagine. Alguns do tempo mais antigo já ouviram essa música, sabe que ela tem uma melodia muito linda. Olha lá, amor. Depois ali, também mais uma coisa. Essa última do canto é também uma molécula de água, lá retirada de um rio, de um lago próximo de Fukushima, lá no Japão, onde teve uma explosão nuclear. Ok? Essa água lá. E logo abaixo dela, a mesma água depois da oração. Logo debaixo dela. Depois você vem com paz, eu amo você. E de novo, essa borrão aí. Eu vou matar você. I will kill you. Eu vou matar você. Estão acompanhando? Ok. Depois disso, o que ele pensou? O que esse cientista japonês pensou? Olha, a água reage àquilo que nós falamos. A água reage ao que nós falamos. Então, veja bem, a composição de elementos aqui da natureza, a grande maioria é 70% água. Vamos ver como é que esses elementos da natureza reagem quando nós falamos para ele? Ele fez uma experiência com arroz. Coloca lá para a gente ver. A experiência que ele fez com arroz. Ele colocou 2 potinhos de arroz, 3 potinhos de arroz cozidos, tá? No primeiro potinho, ele ficava falando para o potinho durante 30 dias. É o primeiro que está aí do lado de vocês, mais escurinho. Ele falava durante 30 dias, eu odeio você. E para o que está no canto, tá? Eu amo você. Depois de 30 dias, que ele falava eu odeio você, aquele potinho, ele começou a encher de bolor. Ele começou a apodrecer. E o potinho que ele falava eu te amo, ele diz na pesquisa dele que ele poderia ter tirado e comido com a colher. Porque não tinha nenhum estrago. Nem fermentado aquele arroz tinha. Nem fermentado aquele arroz tinha. Não é interessante isso? Já pensaram nisso? Aí vem um cientista. Tem mais uma. Amor e ódio. Aí ele colocou mais 2 potinhos. Um ele colocou ódio e o outro amor. E esse aqui é interessante, essa última experiência é interessante, que ele nem falou nessa última experiência. Essa última experiência ele só escreveu a palavra ódio, colocou no potinho, e no outro potinho ele escreveu a palavra amor. Ele não chegou nem a falar. Depois de 30 dias, o potinho do ódio totalmente contaminado, o potinho de amor ainda passível de saudável. Aí, gente, vou contar para vocês. Vem um outro cientista israelense, tinha que ser em Israel, né? Veio um outro cientista israelense e falou, eu vou fazer uma outra experiência aqui. Pensou, vou fazer uma outra experiência. O que ele fez? Baseada na experiência do Masaru Emoto. O que ele fez? Ele pegou 3 vasinhos de plantas. Colocou uma sementinha em cada um desses vasinhos. Em um vasinho, ele só falava para... Todos os dias ele ia lá e falava para um vasinho, eu te amo, você é lindo, você vai ter sucesso, você é maravilhoso. Falava isso para o primeiro potinho. Ok? Estão comigo?
Beleza. Para o segundo potinho da semente, ele não falava nada. Ok? Para o terceiro potinho, você pode imaginar o que ele falava? Salmos. Ele todos os dias ia lá, abria as escrituras e falava salmos para esse terceiro potinho. Muito bem. Ao final de 6 meses, isso foi por um período de 6 meses, ao final de 6 meses, o potinho que ele não falava nada, cresceu um pouquinho no tempo seu normal. Okay? Cresceu um pouquinho no seu tempo normal. O potinho que ele falava boas palavras, cresceu 2 vezes mais do que aquele que ele não falou nada. Ou seja, ele reagiu 2 vezes mais a eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso. Ele ficou mais viçoso, ele ficou com folhas maiores, ele ficou com um caule maior, todo bonitão. Agora, esse potinho terceiro, que ele, durante 6 meses, todos os dias pela manhã, falava salmos, ele cresceu 2 vezes mais do que o primeiro. Queridos, resultado dessa experiência que eu trouxe para vocês hoje, na nossa vida prática, bem na nossa vida prática. Fui lá, Dr. Google, fui pesquisar. O nosso corpo humano, ele é quantos por cento de água? Diz lá que é mais de 70% de água. Mais de 70% de água. Todas as palavras lançadas sobre nós reagem no nosso corpo. Cria uma realidade para o nosso corpo. O nosso cérebro, ele é quase 90% de água. Todas as palavras lançadas para nós, ou que vocês lançam para filhos, marido, esposa, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de escola, todas elas vão ser direcionadas exatamente para o corpo e vai gerar, no mundo real, uma nova realidade. Por isso que quando lá em Gênesis Deus fala, haja luz, imediatamente o que acontece? Aconteceu a luz. Imediatamente. Logo quando Deus fala, haja luz, imediatamente aconteceu a luz. E o planeta? O planeta Terra também é mais de 70% água. Então, quando nós falamos, já viu quando você fala para a planta? As pessoas aí que gostam de plantas e conversam com as plantas, elas são mais bonitas, mais viçosas do que as demais, porque elas reagem de verdade àquilo que nós falamos, porque o planeta foi sujeito ao nosso comando. Ele foi sujeito ao nosso comando. Deus disse, vai lá, homem, e domina sobre os animais, e domina sobre os animais que estão ali no mar, e domina sobre as aves que estão nos céus, domina sobre tudo que tem neste planeta. E aí a gente fica lá, ai, tudo dá errado para mim, tudo vai ruim para mim, nada dá certo para mim. Mas qual é a palavra que você está lançando sobre as coisas, as situações que estão vindo sobre a sua vida? Qual é a palavra que você está lançando sobre o seu filho? Qual é a palavra que você está lançando sobre o seu esposo? Qual é a palavra que você está lançando sobre o seu amigo? Qual é a palavra que você está lançando sobre você mesma? Como você se vê? Você se vê como a coroa da criação de Deus? Você vê o seu filho como Caim ou você vê o seu filho como Abel? Eles estão crescendo debaixo das suas asas com palavras abençoadoras que vão fazer deles pessoas, homens e mulheres de sucesso que vão dominar sobre esse planeta. É muito diferente ganhar o mundo ou dominar o mundo. Ganhar o mundo significa que você está em comum com esse mundo, com o pensamento desse mundo. E dominar o mundo significa que o seu pensamento é que rege o mundo. Totalmente diferente. Como eles estão sendo criados? Como seus netos estão sendo criados? Qual a palavra lançada sobre ele? Essas palavras lançadas sobre a nossa vida constroem quem nós somos e constrói a realidade ao redor de nós. Seja imitador de Deus. Deus olhou para você e colocou o DNA dele, a assinatura do nome dele em nós. Imita ele, faça como ele, faça a diferença. Às vezes, nós não fazemos por uma coisa chamada preguiça. Porque dá trabalho.
Dá trabalho. Dá trabalho fazer diferença nesse mundo. Dá trabalho. É muito mais fácil cruzar o braço, sentar lá na cadeira e falar nada dá certo para mim. Não é mais fácil? E exige um esforço mental você falar, o Senhor é comigo, todas as coisas que eu faço têm a bênção de Deus. Eu vou ser bem-sucedida em tudo aquilo que eu faço. Muda. Queridos, vamos mudar esse ano, começando agora em janeiro, para a gente mudar a forma que nós falamos, a forma que nós vemos a nós mesmos, a forma que nós vemos o nosso familiar. Precisamos disso. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente terminar aqui. De uma pessoa que eu conheci, seu Eliel. Conhecia seu Eliel, e a Rose também conheceu, porque ele foi com a gente, lá na viagem que nós fizemos com a Alemanha e Israel. Seu Eliel. Seu Eliel é do interior de Pernambuco. Interior de Pernambuco. Lá no Nordeste do Brasil. Lá no Nordeste do Brasil. Seu Eliel hoje, ele tem mais ou menos 75, 76 anos de idade. Ele é um homem de sucesso, esse seu Eliel. E eu fiquei impressionada com a história que ele me contou. Há 80 anos atrás, penso que se o interior do Pernambuco tem dificuldades hoje, penso que era o interior do Pernambuco há 80 anos atrás. Vocês conseguem imaginar isso? Se hoje tem falta d'água, falta de acesso a escolas, falta de acesso à rede de saneamento básico, água e tudo mais, imagina o que era 80 anos atrás. Há 80 anos atrás, o seu Eliel tinha 6 irmãos. Uma mãe e um pai paupérrimos. Eles dormiam em catre. Alguém sabe o que é catre? Catre é uma cama. Nem a cama, a gente pode dizer aquilo, feita de paus. Não tem colchão, não tem coberta em cima, não tem nada. É feito só de paus e você deita ali. Eles deitavam em catres. Era um cômodo para o pai e a mãe, os 6 filhos. Um dia tinha que comer, no outro dia também não tinha, e no outro dia também não tinha. Não sabiam quando ia ter o que comer. E aí a mãe dele virou para o pai dele e falou assim, olha, homem, a forma que eles falavam lá, né? Homem, vou falar para você uma coisa. A única forma de nós mudarmos a nossa situação de vida, a única forma de nós sairmos dessa miséria é estudando os nossos filhos. Ele quase teve um ataque cardíaco. Ele falou, uma mulher, você já viu filho de gente miserável, filho de gente mendigo estudar? Sabe o que ela falou para ele? Nunca vi, mas nós vamos ver, nós seremos os primeiros. Nós seremos os primeiros. Nós seremos os primeiros. Essa mulher não tinha estudo. Essa mulher não era crente. Essa mulher não tinha acesso à palavra de Deus. Essa mulher sequer sabia que ela era imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Ela sequer sabia que ela nasceu para dominar esse mundo. Ela sequer sabia que ela nasceu para ter sucesso nessa terra. Ela sequer imaginava que os filhos poderiam ter sucesso nessa terra. Nós seremos os primeiros. Ela falou para o marido dela. Nós seremos os primeiros. Nós seremos os primeiros. Nós seremos os primeiros. Ela repetia isso todo dia. Aí ela descobriu que teve uma escola de americanos que foi lá, numa cidade perto, veio montar uma escola de americanos para os filhos ricos estudarem. 80 anos atrás. E ela, de pé no chão, sujinha, com um paninho enrolado na cabeça, vestida de trapos, vestida em trapos, pegou o filhinho mais velho, que estava com 7 anos na idade, na época. Foi lá nessa escola. Chegou lá e falou, olha, meu nome é tal. Esse aqui é meu filho tal. Eu preciso que ele estude. E eu não tenho dinheiro para pagar, mas o meu filho vai estudar nessa escola. Olha, eu até me arrepio. Era uma escola para milionários. Uma história americana. E o diretor ficou tão comovido com a história dessa mulher, que falou, eu vou aceitar o seu filho na condição de, ele não pode perder uma média. Se ele perder uma média, se ele ficar com menos, ainda deu
Ele não deu uma média, que naquela época era 50%, né? Se o seu filho ficar com menos de 80%, o mês que ele alcançar menos de 80%, ele está fora da escola. Deu a meta para ela. Ela pegou o menino, levou o menino para casa e falou: meu filho, essa é a sua oportunidade. Você nasceu para ser alguém nessa vida. Você nasceu. A mãe te ama. Ela não sabia nem como expressar esse amor, né? A mãe te ama. Você nasceu para ser alguém nessa vida. Você não terá a vida que nós temos. Você será diferente. Você quer estudar lá. As condições que o diretor colocou são essas. Ele falou: mãe, eu vou. E o menino foi. E ela vendeu até o catre que tinha, porque a única coisa que o diretor não deu para ela foi o uniforme. Ela teve que vender o catre que tinha para tentar juntar um dinheiro e comprar o uniforme usado da escola para o menino ir. No final desse ano, no final daquele ano, o menino estava com as melhores notas da escola. Ela foi lá, o diretor a chamou ela e falou para ela assim: o seu filho foi um sucesso. Ele precisa continuar sendo um sucesso para ele continuar conosco. Mas eu quero perguntar para a senhora: por acaso a senhora tem outro filho? Ela falou: tenho 6. Tenho 6. Todos esses meninos estudaram lá. E esse primeiro, um deles, hoje é diretor de uma universidade na França. Um dos meninos. O outro está na Alemanha, é cientista. Está na Alemanha. O seu Eliel é o mais novinho dele, é um grande empresário lá em Recife, Pernambuco, que é quem me contou a história da mãe dele. E esse primeiro, ele se aposentou há 5 anos atrás. Sabe aonde? E sabe como esse homem se aposentou? Esse homem, filho dessa mulher, chamada Iluminada. Nome da mãe dele, Iluminada. Olha os nomes, gerando uma realidade no mundo físico. Iluminada. O primeiro filho da dona Iluminada se aposentou há 5 anos atrás, com 80 anos de idade, como diretor-chefe de computação da NASA. Da NASA. Da NASA. Queridos, essa mulher nem crente era, mas entendeu o poder da palavra. E entendeu que o poder da palavra muda a nossa realidade. Agora, se ela nem crente, agora imagina nós, o poder da palavra junto com Deus, junto com o Espírito Santo, e aí Jesus na frente, né? Aquele que vem por nós, com os olhos de fogo, com os cabelos brancos, montados sobre um cavalo branco, à nossa frente. Nós precisamos mudar a realidade através das palavras que Cristo nos ensinou. Através do amor sendo expresso. Você viu aí como a palavra ela reage nos cristais de água. Nós somos 70% cristal de água. A palavra reage. Ela traz uma nova realidade para o mundo físico, sim. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos esse DNA de Deus, como eu falei no início aqui na ministração, em nós, dentro de nós. E a minha pergunta para você é: quais são as palavras que você tem colocado e falado diariamente no seu dia? Quais são? Feche os seus olhos agora. Vamos pensar sobre isso. Os meninos vão subindo aqui para o altar, por favor. Quais são? Quero que todo mundo feche o olho. É um momento de reflexão. Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça. É agora. Lembra da chave que eu dei para vocês agora no início da ministração. Essa chave é o poder do Espírito Santo que vai mudar na nossa mente a forma com a qual nós falamos. Precisamos mudar a forma da qual nós proferimos as palavras.
de olhos fechados, pense agora em palavras malditas que você disse para as pessoas que você ama. Pense. E agora peça perdão. Agora. Já. Peça perdão. Esse momento é de você e Deus. Lembre das pessoas que você falou palavras malditas, mal faladas, mal colocadas, não abençoadoras sobre elas. Pensa na terrível realidade que você pode ter chamado para a vida dessa pessoa. Pensa. Pediu perdão. Peça, fale. Peça, fale. Fale agora. Abre a tua boca e fala: Deus, me perdoe. Porque a palavra falada gera uma nova realidade. No canto onde você está, Senhor, eu falei essa palavra para fulano de tal. Me perdoe. Me ajude a mudar essa realidade hoje. Senhor, eu falei aquela palavra para o meu filho. Deus, eu falei aquela palavra para quem eu mais amo, meu marido. Deus, eu falei aquela palavra para quem eu mais amo, minha esposa, minha mãe, meu pai, o meu chefe, que não merecia. Trabalha tanto. E eu falei mal dele para pessoas, colegas de trabalho. É ele que me deu um emprego, eu falei mal dele. Peça perdão agora. Agora. Fale, profira. Não se envergonhe. Agora coloque você sobre os seus pés. Levante agora. Pediram perdão. Lembraram das pessoas. Agora eu quero que você, de novo, com aquela chavinha na mão. Cadê a chavinha? Chavinha de todo mundo. Fala: Senhor, a partir de hoje, as palavras da minha boca serão de bênçãos para os meus filhos, para a minha família, para o meu esposo ou esposa, para o meu chefe onde eu trabalho. Eu vou abençoar a empresa onde eu trabalho. Eu vou falar coisas abençoadoras, palavras de amor, de bênção, de mudança para o dono da empresa onde eu trabalho. Fala na tua boca. Eu vou falar palavras abençoadoras para o meu pastor, para a família dele. Eu vou falar palavras abençoadoras para os meus filhos, para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai, para o meu avô, para todo mundo que está ao redor e que participa da minha vida. Senhor, eu fui criada para o sucesso. Fala. Deus, eu fui criada para o sucesso. Deus, eu fui criada para dominar. Senhor, eu fui criada para viver uma vida plena. Fala. Eu fui criada para ter uma vida plena, para uma vida de sucesso, para uma vida de bênçãos. Levanta a tua mão, aplauda o Senhor e vamos louvar a Deus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, Jesus, fecha os teus olhos. Faça uma oração especial agora. Uma oração só sua. Só você e Deus. Só você e Deus. Ah, Senhor, essa é a minha oportunidade de mudar para esse ano de 2020. Essa é a minha oportunidade de fazer diferente. Essa é a minha oportunidade de criar algo novo, com a tua ajuda, com o teu poder, com a tua unção.
de chamar à existência aquilo que não existe para a minha vida ainda. Chame para a existência aquilo que não existe na sua vida ainda. Através da palavra, Deus chamou à existência tudo o que existe, que nós vemos no mundo real hoje. Faça. Feche os seus olhos, vai no íntimo do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui. Os anjos do Senhor estão aqui para carregar cada oração especificamente e levar ao trono do Pai. Aleluia. Aleluia.